Las investigaciones y bibliografía que abordan los acontecimientos económicos y financieros recientes y la inclusión financiera en los países emergentes recomiendan que la educación financiera se inicie a temprana edad y preferentemente en la escuela, y bajo este concepto se da paso al siguiente panel titulado La importancia de la educación financiera en niños y jóvenes. Articulación con el sistema educativo. Antes de presentar a nuestras disertantes, queremos comentarles que estaba comprometida para este panel la señora Roxana Buendía Benavides, quien llegó a la Argentina pero debió retornar a su país por razones personales de fuerza mayor. Quienes disertan entonces en el panel La importancia de la educación financiera en niños y jóvenes, articulación en el sistema educativo, son Inés María Nevares, economista. La señora Nevares tiene un posgrado en Desarrollo Local y Economía Social y un máster en Relaciones Internacionales. Es consultora del BID y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ha publicado recientemente el libro Economía de los Sueños, un camino al crédito que todos necesitamos. También disertará en este panel la señora Elvira Crubinel Ferreira, quien es jefa de Educación Financiera del Banco Central do Brasil. Tiene un doctorado en Administración, Responsabilidad Social de Instituciones Financieras. Es autora de libros, publicaciones y diversos artículos académicos. A la señora Elvira Crubinel Ferreira le cedemos la palabra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando na jornada de educação e inclusão financeira. Agradeço em nome do Banco Central do Brasil o convite feito por mim e pelo Banco Central do Brasil. Nós também comemoramos 50 anos este ano do Banco Central do Brasil e compartilhamos então com essa festividade, que é pensar a inclusão e a educação financeira nesse momento que o Banco Central faz aniversário. Eu vou pedir licença, vou falar em pé. A reflexão que trago aqui trago o caso brasileiro de inclusão e educação financeira. Vou apresentar especificamente o nosso programa Cidadania Financeira, mas trago também uma reflexão que já foram objeto das apresentações que me sucederam. Qual é o envolvimento necessário entre educação e inclusão financeira? E qual o objetivo do Banco Central, de um Banco Central, no caso o Banco Central do Brasil, estar envolvido com essa questão? Nossa agenda, então, trata do Banco Central e seu envolvimento com a educação e inclusão financeira, do conceito que apresento de cidadania financeira, do nosso programa. Trago também algumas informações sobre a nossa Estratégia Nacional de Educação Financeira e algumas reflexões e perspectivas, nossos desafios. A missão do Banco Central do Brasil é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Diante dessa missão institucional, que não é diferente dos outros bancos centrais, que não é muito diferente do Banco Central da República Argentina, eu pergunto como e por que o Banco Central do Brasil está fortemente envolvido com a temática da educação financeira. Toda a minha palestra vai tratar disso aqui hoje. Nós queremos um sistema financeiro que não somente sólido, que tenha solidez nas suas instituições, mas também um sistema financeiro inclusivo, que é um elemento importante da eficiência do sistema financeiro nacional. Trabalhamos, então, em prol da educação, da inclusão financeira, pensando na missão do Banco Central. E o que é, então, o conceito de cidadania financeira? A educação financeira para o Banco Central do Brasil é vista como um pilar fundamental da inclusão financeira, não é o único.
existe a regulação adequada, a proteção aos direitos do consumidor, são também pilares fundamentais para a inclusão. Mas sem educação financeira, você não consegue fazer um processo de inclusão financeira adequado, que esse é o nosso objetivo. A inclusão financeira para o Banco Central não pode ser um fim em si mesmo, mas um meio de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não só melhorar a qualidade de vida, mas também a economia. Então, inclusão financeira é entendido como um elemento da eficiência do sistema financeiro, que é entendido como um elemento fundamental para a estabilidade monetária e estabilidade econômica. O nosso presidente, ele costuma dizer que quanto mais incluídas, quanto melhor as pessoas estão incluídas no sistema financeiro, você transmite a política monetária, a política econômica mais facilmente. E isso, então, melhora a economia do país. Por isso é que a gente trabalha, e o Banco Central tem, desde 2010, nos seus objetivos estratégicos, a promoção da inclusão financeira da população como um dos seus objetivos no planejamento estratégico. Por outro lado, a inclusão financeira é um elemento fundamental para a inclusão social, um elemento fundamental para a cidadania plena. A cidadania, então, é uma forma das pessoas, tendo cidadania, terem melhor qualidade de vida. E, nesse sentido, o conceito de cidadania financeira, que é, então, uma dimensão da cidadania, ele une essas duas vertentes, tanto a vertente econômica quanto a vertente da qualidade de vida. E aí, a partir das palestras que eu ouvi aqui hoje, a gente pode até pensar em que todos esses dois movimentos, eles congregam para o conceito de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, social e ambiental. E é nessa linha que a gente tem trabalhado. A inclusão financeira no Brasil tem aumentado muito nos últimos 10, 15 anos. Então, na última década, foram mais de 40 milhões de pessoas que passaram a ter acesso ao sistema financeiro de uma maneira formal. São milhões de contas que foram criadas, milhões de relacionamentos, o crédito no país dobrou. Se há 10 anos tínhamos uma relação de 25% do crédito em relação ao PIB, a renda do país, hoje esse número passa de 50%. Não é muito comparado com outros países, mas é um dobro. A inclusão financeira, as pessoas passaram a ter acesso a instrumentos financeiros. Isso nos traz uma responsabilidade, porque a educação não cresce no país na mesma velocidade. A educação ela vai mais lenta. Então, você tem 40 a 45 milhões de pessoas entrando no sistema, passando a ter contato com o sistema financeiro formal e tendo mais renda também por várias medidas do governo, como, por exemplo, a transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família. Você tem as pessoas, então, comprando mais e comprando mais produtos financeiros, mas a educação não vai na mesma velocidade. Então, isso cria nos traz um sinal de alerta e temos que atuar. É assim que o Banco Central está atuando. Esse mapa aqui mostra a evolução dos pontos de atendimento do Sistema Financeiro Nacional em uma década no Brasil. Então, se você olhar em 2000, as agências bancárias tradicionais, você tem uma cobertura espacial muito grande, são 5.570 municípios, naquela época 5.560 municípios. Em 2010, você tem uma cobertura mais ampla, muito por conta do modelo de correspondente bancário no país e das cooperativas de crédito. Então, a questão do acesso ao sistema financeiro no Brasil está equacionada desde 2002, em que você tem ao menos um ponto de atendimento do Sistema Financeiro Nacional em cada município, o que não é suficiente em termos de qualidade, porque você tem regiões no Brasil muito grandes, a região norte, a região nordeste, em que você tem que ainda gastar muita energia, dinheiro, tempo para acessar o sistema financeiro. Quais foram, então, as estratégias e o contexto para alcançar estes números tão grandes em 10 anos? Começamos na década de 90, início dos anos 2000, trabalhando no conceito de microcrédito, discutindo o que era a democratização do crédito, quais os produtos que atendiam ao pequeno empreendedor, aos informais, no conceito, então, de microfinanças.
Realizamos vários eventos e debates com diferentes atores da sociedade civil e com a indústria financeira também. Ao longo dos anos, fomos evoluindo para a inclusão financeira e agora estamos dando um passo rumo à cidadania financeira. Em termos de microfinanças, nós trabalhamos toda a década de 90 e 2000 com 3 pilares. As cooperativas de crédito, que têm o potencial de levar a capilaridade para o sistema financeiro e de fazer com que o desenvolvimento seja local. Uma cooperativa de crédito tem características muito próprias que fazem com que o dinheiro da comunidade fique na comunidade, fique no local. Então, o Banco Central investiu muito em termos de regulação, em termos de articulação com o sistema para que ele seja mais sólido. Hoje, ele é muito forte, ele tem um fundo garantidor igual ao dos bancos, para que garanta os seus clientes, os seus cooperados, e todo um processo de governança que permite com que ele cresça, e ele tem crescido mais do que os bancos no Brasil. O modelo de correspondente, que é um modelo antigo no Brasil, mas que a partir dos anos 90 e 2000 ganha novo formato e, sim, chega em mais de 200 mil pontos de correspondente. Então, o sistema financeiro, os bancos, atuando em pequenos municípios, na periferia das grandes cidades, por meio de empresas, seja uma padaria, seja o correio, seja um grande supermercado, as lotéricas também, a Caixa Econômica atua via lotéricas. E também atuamos muito na frente do microcrédito, estendendo essa forma de emprestar para os empreendedores, pequenos empreendedores. Em termos de inclusão financeira, avançamos muito. Desde 2009, realizamos o Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira, que tem como objetivo debater o assunto e a busca de soluções para as questões da inclusão financeira no país. Em 2011, lançamos a Parceria Nacional para a Inclusão Financeira, que é uma parceria que congrega uma rede de diferentes atores do governo, da iniciativa privada, fomentadores, academia, que pensam a inclusão financeira. Em 2012, então, para dar forma a essa parceria, nós lançamos o Plano de Ação para Fortalecimento do Ambiente Institucional, que tinha 3 eixos, e tem até hoje 3 eixos: a regulação, a educação e a transparência e o diagnóstico, com 8 ações específicas que foram cumpridas no prazo de 2012 a 2014. O ano passado, no 6º Fórum Banco Central, nós entregamos o relatório desse plano de ação. Só para os senhores terem conhecimento, eu listo aqui as 8 ações, que tratam de diferentes dimensões da inclusão financeira, mas todas elas têm, em alguma medida, a atuação muito forte do Banco Central. Mas, mais do que isso, elas trazem a necessidade de uma interação de diferentes atores na construção da solução. A primeira ação trata da regulação do microcrédito e das microfinanças. Esse assunto já é antigo. No Brasil, a gente tem uma dificuldade em avançar na questão do microcrédito, por diversos motivos. Mas muito se avançou também em termos de definição conceitual do microcrédito. A segunda, a diversificação da melhora dos serviços financeiros. Que produtos estão sendo desenhados para atender uma população que está sendo inserida? Esses produtos estão adequados? Estão numa linguagem clara? Eles atendem aos anseios daquele grupo, daquele público específico? O pagamento móvel, o mobile payment, no Brasil, trabalhamos junto com o Ministério das Comunicações, no sentido de apresentar um projeto de lei, e hoje temos uma lei sobre arranjos de pagamento, que é um pouco além do mobile, mas uma lei que traz a lei e a regulamentação, que traz segurança jurídica para os atores, para os investirem nessa questão. Então, os próximos anos no Brasil, a gente vai ter um investimento muito alto na questão dos arranjos de pagamento, na questão da utilização de meios móveis e também na inserção de agentes não financeiros no negócio financeiro, que é uma questão, um dos desafios que a gente tem por hora. O fortalecimento e a ampliação dos canais de acesso, aqui muito se fez pelas cooperativas de crédito, com as cooperativas, a educação financeira, a divulgação dos direitos do consumidor, a dimensão da proteção do consumidor é fundamental.
e também na parte de diagnóstico, uma medição, uma metodologia para medição da inclusão financeira e estudos sobre comportamento do consumidor e da percepção da população sobre o processo, sobre a qualidade da inclusão financeira. A inclusão financeira tem sido muito explorada nas suas dimensões de acesso e uso. No Brasil foi assim também, publicamos 2 relatórios de inclusão que tinham essas 2 dimensões, acesso e uso. Hoje, o nosso grande desafio é tratar a dimensão da qualidade da inclusão financeira. Esse acesso está adequado? Esse uso está adequado? As pessoas estão mais felizes? Estão melhorando a sua vida a partir da sua inserção financeira? Esse é o nosso grande desafio, trazer a dimensão qualidade para as nossas análises e para as nossas ações. E, por isso, o conceito de cidadania, ele nos ajuda, porque ele traz também, o cidadão é aquele que participa. Não existe cidadania se você não atua, não participa, não revela quais são seus anseios e não trabalha por eles. Aqui temos nosso programa, que foi lançado em 2013, baseado... Cidadania financeira é um conceito que estamos definindo, estamos trabalhando nessa definição, mas é um conceito que diz respeito aos direitos e deveres, principalmente deveres também, do cidadão quando o assunto é a sua vida financeira. A gente vive num mundo, hoje, que é financeiro por excelência. Por menos que você queira se relacionar com os bancos, com as instituições, você tem uma vida financeira, você tem um relacionamento com o dinheiro e tem que ter alguns elementos básicos, conhecer o básico para poder se relacionar. Então, o pressuposto desse programa, e talvez seja a mensagem principal que eu quero trazer, é que a educação financeira, a proteção aos direitos dos consumidores de serviços financeiros e a inclusão financeira, elas contribuem tanto para a cidadania financeira e, portanto, para a cidadania, quanto para a eficiência do sistema e para a manutenção da estabilidade econômica do país. E esta é a âncora de todo o nosso trabalho. E aqui eu trago para vocês as frentes de atuação do nosso programa. Gestão de finanças pessoais não é um assunto típico, exclusivo de Banco Central, mas é um assunto fundamental. Num cenário no Brasil, que temos 200 milhões de pessoas em diferentes regiões, com diferentes níveis de cultura, de renda, você tem que imaginar que as finanças pessoais é básico. É importantíssimo a gente dar um enfoque na responsabilidade, no uso do crédito e o enfoque da poupança. Muitas pessoas no Brasil, as pesquisas mostram que as pessoas têm a cultura da poupança, mas não poupam, muitas vezes por falta de disciplina e de saber os benefícios que essa poupança traz para a sua vida. Ao mesmo tempo, temos uma oferta de crédito muito maior. Temos que cuidar, então, desse endividamento. Muitas pessoas super endividadas, isso traz um risco para o banco, para o sistema também, mas a gente tem que cuidar desse processo. Então, desenvolvemos uma frente em finanças pessoais. A segunda frente, relacionamento dos cidadãos com o sistema financeiro. Talvez seja essa a frente principal de um banco central. No nosso caso, nós regulamos e fiscalizamos as instituições financeiras, os produtos financeiros. Então, levar informação, formação e orientação sobre os produtos e serviços, sobre os canais de atendimento e solução de conflitos do sistema financeiro. No Brasil, o Banco Central não trabalha questões do consumidor, questões consumeristas. Ele não resolve problemas individuais, tá? O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que faz isso, mas ele existe o consumidor, e a gente tem que trabalhar para que os bancos levem informações claras e transparentes na hora de uma negociação, isso é importante. E também trabalhamos nessa frente o papel e funções do sistema financeiro e também do Banco Central. É importante numa economia, não só a educação financeira, mas a educação econômica também. Saber o que é uma taxa de juros, saber o que é o prazo de uma operação, conhecer conceitos, saber a função do Banco Central, saber a função do sistema financeiro. Esse tipo de informação também está no escopo de nossas ações. E a terceira fase, que eu digo que é a mais difícil, as 2 primeiras são voltadas para o cidadão, a terceira, ela se volta para a instituição financeira. Como eu posso induzir boas práticas de educação financeira nas instituições para que elas repliquem, para que elas, no momento da oferta do crédito, no momento da venda de um produto, elas utilizem esse momento, que é o momento principal de aprendizado para o consumidor,
para levar boas práticas, então, para fortalecer o conhecimento, empoderar esse cliente bancário, esse cidadão. Tivemos, então, que para desenvolver esse programa, eleger alguns públicos específicos, prioritários, porque é muita gente para a gente que precisa de educação financeira. Todos precisamos de educação financeira. Então, elegemos alguns públicos e vamos atuar com esses públicos com parcerias. O Banco Central, não é só do Brasil, acho que em todo o mundo, não tem pessoas, número de funcionários suficiente para atuar ele mesmo. Então, a gente desenvolve parcerias. As alianças estratégicas são a chave do negócio, a forma que o Banco Central vai conseguir capilaridade, conseguir levar a sua mensagem. E esses são nossos públicos, a população vulnerável, as micro e pequenas empresas, os consumidores e os cooperados. Para cada um desses, temos projetos específicos, eu vou só citar alguns. O projeto do consumidor é com a Secretaria Nacional do Consumidor, que é o órgão máximo do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério da Justiça. Vamos, então, capacitar os atendentes dos chamados PROCONs, que são os órgãos de defesa do consumidor, em que o sistema financeiro é a segunda indústria mais reclamada, só pede para a telefonia. Então, a gente levando conhecimento para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, acreditamos que estamos beneficiando e chegando ao cidadão. Um projeto com a Organização das Cooperativas Brasileiras sobre finanças pessoais, que temos, então, um público desenhado de 13 milhões de pessoas. O projeto está ficando pronto, é um curso de formação de multiplicadores, que é outra conclusão nossa. Nós temos que atuar com formação de multiplicadores. Este é o caminho. Não temos também pessoas, não temos recursos suficientes para atuar diretamente no cidadão. Mas se fizermos boas parcerias e formarmos ali os multiplicadores, a nossa mensagem, a mensagem da educação financeira se fortalece. Um projeto com múltiplos atores, envolve também o Ministério do Desenvolvimento Social, a Fundação Capital, que é da Colômbia, a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, que é um projeto para as mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família. Então, é uma metodologia, desenvolvendo uma metodologia de educação financeira para as mulheres para a população em pobreza e extrema pobreza, porque não é tão simples ensinar. Se você levar uma cartilha, um curso, será que as pessoas vão se interessar? Será que elas vão assimilar o conhecimento? Então, estamos desenvolvendo essa metodologia, é um projeto de educação financeira, ao mesmo tempo que é um projeto de inclusão financeira, porque vamos acompanhar a vida financeira dessas pessoas, nesse momento, para 5 mil famílias, em 4 regiões do país, 10 cidades, antes, durante a intervenção e depois da intervenção, para ver se o resultado realmente vale um esforço nacional para utilizar. E um projeto com o SEBRAE, que é o órgão que fomenta as pequenas empresas no país. Vou apresentar rapidamente aqui, mesmo como uma propaganda para vocês se interessarem pelo produto e um guia para a prestação de serviços financeiros, um guia feito para os bancos melhor ofertarem o crédito, tá? Com qualidade, com preocupação com a educação financeira do cliente. Trago aqui também um produto que é a nossa queridinha aqui, que é a calculadora do cidadão, que trazemos, então, operações simples, você pode baixar no seu smartphone, sobre questões financeiras. Destaco o cartão de crédito, que é um dos grandes vilões no Brasil. As taxas muito altas e as pessoas não sabendo utilizar. Milhões de pessoas, quase todo mundo tem um cartão de crédito, mas não sabem que que a taxa de juros é muito alta. Então, essa quinta funcionalidade ajuda a comparar os juros do cartão de crédito com outras modalidades, seja o crédito pessoal, seja o cheque especial. Trago aqui uma novidade que lançamos agora em março, na 2ª Semana Nacional de Educação Financeira, que é o site Cidadania Financeira.
O site do Banco Central tem muita informação e uma linguagem não tão simples quanto a gente gostaria. Então, a saída foi a construção de um site, um portal específico para o nosso programa. Aqui vamos ter todos os nossos conteúdos, todos os nossos projetos e também um ambiente virtual para os cursos à distância. Hoje temos um curso de gestão de finanças pessoais, que já foi testado em 10 mil pessoas no ano passado, hoje está aberto, com um nível de conclusão muito alto, por ser um curso gratuito. Então, qualquer pessoa pode se cadastrar, são 7 módulos, e fazer esse curso. E temos, então, aqui todos os nossos produtos. Lançamos também em março, na Semana Nacional, 5 vídeos. São vídeos curtos que trazem diferentes aspectos da gestão de finanças pessoais, que podem ser usados em sala de aula, usados na empresa, usados como parte de uma disciplina e visa a trazer a questionamento. Temos um curso para os facilitadores desses vídeos. As pessoas que queiram utilizar esse vídeo não precisam ser formadas nisso, mas temos, então, alguns outros vídeos e roteiros de discussão que auxiliam a pessoa a preparar um debate com esse material. Trago também para o seu conhecimento, temos no âmbito do Banco Central um Museu de Valores, que hoje está no Departamento de Educação Financeira por conta dessa sinergia que existe entre as ações. Recebemos mais de 20 mil pessoas por ano no museu, a maior parte criança, no projeto Museu Escola, que tem uma palestra de educação financeira. Desenvolvemos também um projeto e uma exposição sobre psicologia econômica e educação financeira. Então, um espaço no Museu de Valores que você pode conhecer um pouco sobre o consumo, sobre os artifícios do comércio para te induzir a compra não tão adequada para você. Então, um espaço muito interessante, temos alguns vídeos sobre esse espaço, caso queiram conhecer. Trago também aqui um outro lançamento do Banco Central, que é o Registrato, que é um sistema que leva ao cidadão toda a sua vida financeira. Então, a Elvira quer saber durante toda a sua vida, aonde teve conta bancária, quais estão abertas, todo o seu crédito, num sistema somente, antigamente já existia, só que você tinha que ir até o Banco Central, e nós só estamos em 10 cidades. Era muito difícil. Agora, pela internet, você se cadastra no seu banco, você ganha uma senha para o Banco Central e pode ter acesso a todas as suas informações financeiras. Isso está sendo muito rico para o cidadão brasileiro. Temos também um ranking das instituições financeiras, das reclamações, né? Então, é um mecanismo de controle para as instituições muito interessante, porque ninguém, obviamente, nenhuma instituição financeira quer estar à frente desse ranking, né? E é bem interessante, convido os senhores a conhecer, porque você consegue identificar quais são as reclamações mais comuns no sistema financeiro brasileiro. No ano passado, nós recebemos 600 mil demandas, 600 mil brasileiros que buscaram ou informações ou fizeram reclamações de instituições financeiras no Banco Central. É um número bastante expressivo. Vou trazer aqui só a notícia da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Desde 2010, o Brasil tem uma política nacional de educação financeira. Aqui trago todos os integrantes dessa política. São 12 instituições. Os 4 reguladores do sistema financeiro, Banco Central, CVM, Previc e SUSEP, 4 ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, da Justiça e da Previdência Social, e 4 integrantes da sociedade civil ou da iniciativa privada, que, no caso, são representantes, são associações de instituições financeiras, como a FEBRABAN. Tá? Tem uma governança própria, um desenho próprio para que essas ações aconteçam. Basicamente, os objetivos são disseminar a educação financeira e previdenciária, promover a tomada de decisões financeiras conscientes e autônomas, aumentar a eficiência e a solidez do sistema financeiro e fortalecer a cidadania. Então, uma estratégia do país que tem a participação de todas essas instituições e também da sociedade civil. As ações são transversais, e eu destaco, então, o empenho, o esforço da Estratégia Nacional na questão da educação financeira nas escolas.
Temos um programa de educação financeira no ensino médio e no ensino fundamental. O ensino médio foi testado em 900 escolas no ano de 2010, para 26 mil alunos. Está sendo implementado agora, esse ano de 2015, em 3 mil escolas, em todos os estados do país. É um esforço muito grande, um desafio para essas instituições, porque o país é muito grande. Então, a gente está, nesse primeiro momento, em 3 mil escolas. E a escola primária, já temos os livros desenvolvidos, são 9 livros, que estão sendo testados em 2 cidades do país, em 200 escolas esse ano. E temos também alguns projetos para o público adulto, que eu não vou mencionar, além das ações setoriais de cada instituição integrante do Comitê Nacional de Educação Financeira, tem suas ações setoriais, como é o caso do Banco Central no seu programa Cidadania Financeira. Trago agora, para finalizar, o meu tempo já se encerrou, algumas reflexões e perspectivas. Quais são, no caso brasileiro, os grandes desafios para a cidadania financeira? Nosso desafio é disseminar, é difundir a carteira de conteúdos, produtos, para que as nossas ações cheguem efetivamente na população. Hoje nós já temos um portfólio interessante de produtos. Eu não falei de todos, mas eles estão no nosso site. Todos os produtos que temos, todos os cursos que temos. Mas o desafio é chegar. Com grandes parcerias, acreditamos que vamos chegar. Mas esse ano de 2015 e 2016 vai ser todo dedicado a essas parcerias para darem realmente capilaridade para nossas ações. Um esforço também, um desafio de avaliar o impacto das iniciativas do Banco Central do Brasil em relação, sob a perspectiva do cidadão. Ações de regulação e ações de educação financeira. Quais são as ações, as normas que o Banco Central emite que impactam e como impactam a vida do cidadão? Esse é um grande desafio. Estamos aprendendo a fazer esse tipo de medição e esse tipo de acompanhamento. E os projetos para isso são muito ricos. Outro desafio é atuar no diagnóstico e definir indicadores de acesso, de uso e de qualidade, para monitorar o processo de inclusão financeira no Brasil. Já temos alguns indicadores importantes de acesso e uso. Publicamos em 2011 um índice de inclusão financeira com 18 indicadores. O nosso desafio agora é como trazer o resultado das pesquisas que temos feito para dentro desse índice. Então, para que a gente possa anualmente medir a evolução da inclusão financeira no país. E continuar promovendo o debate sobre os avanços e desafios da inclusão financeira. Eu mencionei que a gente, todo ano, faz um grande evento. Esse ano, o evento passa a se chamar Fórum de Cidadania Financeira, vai acontecer no dia 4 e 5 de novembro, em Brasília. Eu convido a todos e o Banco Central da Argentina para participar conosco. Obrigada, meus contatos estão aqui na... Muchísimas gracias, doctora Elvira Crubinel Ferreira. Los invitamos, si tienen consultas, a que luego nos las hagan llegar. Le vamos a ceder la palabra ahora a la economista Inés María Nevares. Les recordamos que la doctora Nevares tiene un posgrado en Desarrollo Local y Economía Social y un máster en Relaciones Internacionales. Doctora. ¿Dónde abro la pantalla? No. ¿Ya aquí? Para abrir la pantalla. Telefonito. Ahí está. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar acá con ustedes. Primero que todo, le agradezco a Damián, no sé dónde está, pero bueno, muchas gracias por tomarme siempre en cuenta, a Gabriela. Realmente para mí es un gusto estar con ustedes porque sé del compromiso que tienen con el tema de educación financiera, las ganas que le han puesto por trabajar en esta temática, el esfuerzo enorme que significa hacer cambios, ¿no? Siempre el cambio nos cuesta muchísimo, pero bueno, realmente lo celebro y para quienes no los conocen o los están conociendo ahora, realmente el equipo de Damián es un equipo espectacular en cuanto a compromiso, porque definitivamente los cambios los hacemos a través de las personas.
Mi presentación va a ser un poco diferente y un poco, incluso me preocupaba porque yo veo todo muy académico. Bueno, la presentación de mi compañera me pareció espectacular, tal vez no me puede entender exactamente lo que le comento, pero me gustó mucho, me pareció tal vez más cercana a lo que nosotros estamos haciendo. Yo les voy a comentar un poquito de quién soy. Yo trabajo en financiamiento, no soy educadora, soy economista, me especializo en financiamiento, trabajo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires como coordinadora del programa de financiamiento a la innovación, trabajo en la Agencia de Promoción Científica, que es el organismo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que evalúa proyectos y los califica subsidios o créditos para todo lo que es innovación productiva en el sistema productivo. Yo soy evaluadora de proyectos. Trabajé mucho tiempo en financiamiento, en lo que son microcréditos, en diferentes niveles y segmentos de población en financiamiento. Yo hablo del financiamiento y el acceso al crédito, que digamos para nosotros es lo más importante, es lo que estamos buscando, y la educación financiera justamente va a cubrir esa área. Para nosotros, siempre me refiero a mi equipo, las instituciones con las que trabajo, la educación, ¿qué es la educación económica y financiera? También me quiero referir un poco a todas las propuestas que yo les voy a hacer en los 20 minutos, y le agradecería a Jackie que a los 10 me hagas una señita para poder respetar el tiempo. Las presentaciones que les voy a comentar un programa de la forma sencilla, rápida, pero estoy aquí en Argentina, si bien soy ecuatoriana, ya tengo casi 15 años viviendo en el país, así que todas las consultas me las pueden hacer llegar directamente para quienes se queden con alguna duda o alguna inquietud que consultarme. La educación económica y financiera, yo nunca las separo, lo que es economía y educación financiera, porque va de la mano. Realmente para nosotros la educación financiera es un puente que une las personas con la oportunidad. Escuché mucho a la mañana el tema de la confianza en las instituciones y siempre pienso que tenemos mucha razón para haberla perdido la confianza, para no creer más. Sin embargo, yo sigo pensando que creo en las personas en cada una de las instituciones. Más allá de las razones, hay muchas oportunidades que no se están aprovechando y que nosotros podemos hacer algo. Trabajé en banca los primeros años de mi carrera profesional en Ecuador, hice 10 años en banca, desde la recepción hasta la Gerencia Nacional de Inversiones y Tesorería. Terminé haciendo lo que era gerencia de productos bancarios en lo que es ahorro e inversión en un banco muy grande de mi país, cuyos clientes se distinguían por tener un alto porcentaje de la población indígena. Conozco mucho de población, conozco mucho de productos bancarios. ¿Y por qué les comento eso? Porque cuando yo trabajé en banco, más allá de las críticas que pueden haber al sistema, respetables, con todas las razones, existen las personas. En los años que yo trabajé, les aseguro que hice lo mejor que pude en mi trabajo. Pude servir en lo que pude hacer realmente, productos y servicios financieros para las poblaciones que me tocó atender lo más eficiente posible. Y así, de la misma forma, yo hoy trabajo con bancos porque creo en las personas, porque creo en la articulación, porque pienso que se puede trabajar, que más allá de las instituciones, pensar en los bancos o el sistema financiero como algo frío, casi inexistente de alma, no es tanto así. Existen las personas. Ya aquí en Argentina encontré personas maravillosas en el sistema financiero con quienes yo articulo, y me están mirando, articulo y trabajamos, porque son ellos con quienes realizo este trabajo. La educación financiera entonces y económica es un puente que une a las personas con la oportunidad. Es una pena que el crédito no sea de acceso para todos como debería ser, porque recursos hay en este momento. De hecho, yo evalúo proyectos para subsidios. No son subsidios de 10.000 pesos, son subsidios por millones de pesos, a los cuales la población en este momento no puede acceder. ¿Por qué? Para mí, uno de los fundamentos, de la base principal de no poder acceder a esos créditos y a esos beneficios es la falta de educación económica y financiera, que vienen de la mano. No conozco los entornos, no conozco lo que el sistema productivo necesita, no conozco cómo manejarme dentro del sistema financiero, que es el pilar de una economía. No puedo acceder a las oportunidades. Pero en el contexto en el que estamos, incluso en este momento de cambios políticos, existen oportunidades en el Estado.
nuevamente, el Estado lo hacemos las personas. Hay muchas personas que dentro del Estado trabajamos lo mejor que podemos, y me incluyo. Cuando yo califico un proyecto, cuando yo lo evalúo o pongo mi firma para un subsidio, les aseguro que hago lo mejor que puedo para que esa persona saque una empresa adelante. Oportunidades tenemos. Entonces, yo lo que los invito es a salir un poco del contexto general y de las razones que podemos tener para pensar en las oportunidades que sí existen y a las cuales podemos acceder, y contarles la experiencia de trabajo en la implementación de un programa en economía, educación financiera, proyectos y financiamiento, que hoy, hace 2 años, se encuentra en provincia de Buenos Aires por la articulación con el sistema educativo y con las personas que hacen ese sistema educativo, con quienes hemos logrado trabajar. La educación financiera, entonces, es una herramienta que nos entrega el poder para decidir qué es lo que podemos hacer. Cuando hablamos de las crisis o todo lo que hemos sufrido en el sistema financiero, tiene que ver con la falta de información que tengo yo para poder tomar decisiones. Si les entregamos, si las personas, me incluyo, tenemos la información, podemos tomar decisiones. El punto central muchas veces es que no nos interesa la información, y vamos a hablar de los jóvenes. Yo trabajo con microempresas, con pymes y con grandes empresas, y el tema sigue siendo igual. No nos gusta la información, nos pesa, escuchamos malas noticias, no queremos ver más allá, pero realmente en el sistema existen muchas oportunidades, y parte de mi trabajo diario es buscar que esas oportunidades se vean en todos los segmentos de población. Yo coloqué este concepto de educación financiera, que es el concepto tradicional, frío, de lo que significa de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, y nuevamente, si bien estudié, conozco de metodologías, les presento un programa que ganó el premio a la mejor propuesta educativa por el ministro que estuvo, el ministro Silione, que lo premió en el 2013, el programa que tenemos implementado. Tampoco les quiero hablar de metodologías. Para quienes les interese luego ver el programa, está en los sitios, pueden acceder a toda la información, pero no se trata de metodología. Si lo hacemos las personas, la educación financiera solo puede llegar si nos interesa, como toda la educación. Que a mí me digan en este momento de mi vida que me tengo que educar en tal o cual tema, solo lo haré si me interesa. Si no me interesa, no lo haré. Y cuando es un joven, de la misma forma, el hecho de que esté en una currícula escolar no significa que los jóvenes se van a interesar por aprender algo. Eso es falso. Ahora, tenemos el problema, la problemática de que incluir la educación financiera, como alguien preguntó en los paneles anteriores, en el sistema educativo no es sencillo, y quien hizo esa pregunta tiene toda la razón. Las currículas están cargadas, es imposible colocar más información en las materias actualmente, pero necesitamos nuevamente encontrar a las personas y articular en las materias existentes. Es difícil, si no conocemos del sistema educativo, criticarlo. El sistema educativo está muy cargado, pero se puede trabajar en ciertas materias, y les vamos a contar qué es lo que hicimos. Y aquí están mis amigos de la Dirección de Educación también, que si digo algo equivocado, me corriges, Pía. Entonces, la educación financiera, nuestra propuesta es una educación financiera fundamentada en los intereses de las personas. Una educación financiera que sea una herramienta para descubrir oportunidades de producción y trabajo y acceso al crédito, porque eso es lo que nos interesa a todos. Todos necesitamos trabajo, todos queremos tener una oportunidad en la economía, por eso ato siempre educación económica y financiera. Es nuestro único interés, o podemos decir el mayor interés. No se trata solamente o exclusivamente de tener los medios económicos, se trata de tener un trabajo que a nosotros nos dignifique. Todos necesitamos eso, un trabajo que además de entregarnos los medios económicos, ojalá sea un trabajo que nos guste, en el cual podamos depositar nuestras habilidades y nuestros conocimientos, y que nos dé los medios económicos que todos necesitamos. Si ese es nuestro interés, entonces voy a entregar la educación financiera como una herramienta para conseguir ese objetivo, y los jóvenes no escapan de este objetivo. Nosotros tenemos un programa en la educación, en este momento la educación secundaria técnica, donde puedo decir, es un programa respaldado por la Dirección Provincial de Educación Técnica, por las personas que dentro de lo que es la línea educativa de la dirección realmente respaldaron el programa, porque venimos con un solo objetivo, es brindar la oportunidad de trabajo. Yo soy incluso extranjera, no me uno a ninguna línea política. Trabajo con gobierno de nación, trabajo con gobierno de provincia, y trabajo con gobierno de ciudad, y trabajo con el gobierno que me llame, que necesite, que le interese mi trabajo, que le interese articular en una política educativa lo que es la educación financiera para la construcción de un futuro.
Cuando vamos a los jóvenes y pensamos en los jóvenes, lo primero que ellos piensan, y de forma directa, igual lo pensamos nosotros también, nos educamos ¿para qué? ¿Para qué me voy a educar? No se trata de que yo lo vuelva obligatorio, como les contaba, les mencionaba en la currícula educativa. Yo lo puedo poner obligatorio y ellos no se van a educar igual. Más aún en el momento en el que estamos, todos estamos abrumados con la información. Ni siquiera es un exceso, ya no estamos abrumados. Es muy difícil discernir qué es lo que nos interesa, incluso para poder elegir sobre qué nos vamos a educar, es difícil. Por tanto, lo primero que tengo que pensar es en sus intereses. Siempre pensamos en la educación, en este programa, en la educación económica y financiera. Cuando digo pensamos, quienes estamos en el programa, las instituciones que lo respaldan, el Foro de Ciencia y Tecnología, la Bolsa de Buenos Aires, las instituciones financieras que patrocinan el programa y que le brindan acceso a crédito a los jóvenes, son los bancos. Y yo voy a mencionar, bueno, está mi amigo que se fue a esconder atrás de Provincia, de Banco de Provincia Microempresas, está también de Header de Banco Río, y los quiero mencionar porque son las personas con las que trabajamos nosotros y que estamos convencidos de que podemos crear este puente entre la educación y la economía, el empleo y la oportunidad, y eso es lo que le interesa a todos los jóvenes. Nosotros caminamos las escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires, viajamos, trabajamos con los jóvenes 2 días a la semana. Yo personalmente doy clases en las escuelas técnicas. Muchas veces, cuando empezamos hace 3 años, nos dijeron que los jóvenes no se interesarían en un programa en economía, que vienen unas plataformas educativas, que se instalen las máquinas. Era falso, realmente los jóvenes se interesan y este programa creció por la demanda de los jóvenes, por la demanda de los docentes y de los directivos de las escuelas, y así llegó a la Dirección Provincial de Educación. Yo nunca me aparecí en la Dirección Provincial de Educación, a mí me llevaron los docentes, me llevaron los directivos por la demanda del programa, porque los jóvenes querían ese programa. ¿Y por qué lo querían? Porque tiene acceso al crédito, porque es un programa en economía, educación financiera, formulación de proyectos, una formulación que ellos están trabajando actualmente en la misma línea que trabajo con los emprendedores de Bolsa de Comercio. Es una línea realmente de formulación de proyectos para una economía real y acceso al crédito. La experiencia es escuelas técnicas. En este momento nosotros trabajamos también en Santa Fe y en Entre Ríos, pero reconozco que es en provincia de Buenos Aires en donde pudimos hacer nuestra mejor base. ¿Por qué? Porque encontramos a las personas adecuadas. Más allá de las líneas políticas, fueron las personas con las que trabajamos. Siempre recuerdo el director provincial de educación secundaria, que es Gerardo Marchesini, que lo conocí dando vueltas en las escuelas, ni siquiera sabía quién era él, ni él sabía quién era yo, nos conocimos trabajando en las escuelas, el director provincial de educación, Gustavo Torres, personas con las que nos sentamos y trabajamos y pensamos, a ver, en esta currícula educativa, ¿dónde podemos incluir economía y educación financiera? Porque las escuelas técnicas, además de que se encontraban las personas que tenían la voluntad, también tenemos que reconocer que yo me dedico a lo que es financiamiento a la innovación productiva. Esa es mi línea de trabajo y las escuelas técnicas trabajan en esa línea, en la innovación. Por tanto, realizan proyectos que están relacionados en este tipo de financiamiento, que es el que nosotros trabajamos, el que yo trabajo en diferentes instituciones, y venía muy bien hacer un puente desde la escuela secundaria hasta la Bolsa de Comercio, que los jóvenes empiecen a los 16 años a trabajar en proyectos, a pensar en economía, a pensar en el sistema financiero, economía formal. Nosotros solo trabajamos economía formal, no hay oportunidades en la economía informal, y eso buscamos educar desde la escuela secundaria, donde los jóvenes realmente son mucho más accesibles a este tipo de información y accesibles a hacerlo de esta forma. Por otro lado, las escuelas técnicas tienen proyectos, ellos ya realizan proyectos. Para nosotros era más sencillo, digamos que viable, poder utilizar esos proyectos y vehiculizarlos al crédito, pasando por el sistema financiero. Los proyectos son formales, los proyectos deben usar productos y servicios financieros, por tanto no escapan. La educación financiera se convierte en una parte por donde es inescapable pasar para llegar al crédito. Y la población de la educación técnica, la población joven, reconozco que tiene una diferencia a nivel nacional con la educación media. Es una población que se prepara para el sistema productivo a más temprana edad, están mucho más despiertos. Para nosotros era factible trabajar en un programa que nos dimos cuenta que rápidamente se difundía por ellos mismos.
también es importante reconocer que en el caso de escuelas técnicas, en provincia de Buenos Aires, la estructura educativa lo permite, las materias y los docentes. Esto quiere decir, hay docentes preparados en temas de proyectos y sistemas productivos y tenemos materias como emprendimientos productivos, desarrollo local, materias que no podemos modificar, pero sí podemos incluir ahí nuevos contenidos y proponer. No es obligatorio, nosotros no podemos obligar, ni siquiera el director de Provincial de Educación podría obligar a que lo tomen. Los docentes lo toman porque los jóvenes lo piden, porque todos quieren crédito. El crédito es, siempre pensamos, o pienso yo particularmente que trabajo en crédito, el crédito nos genera un horizonte. Cuando yo les digo a ustedes que tienen un sueño, todos tenemos un sueño que no hemos cumplido, es así algo que tal vez nos gustaría hacer. Si yo les digo que tienen un crédito, cuando tengo un crédito enseguida pienso en el horizonte y voy imaginando la cantidad de acciones y todo lo que voy a generar a través de esa actividad, porque el solo decir tienes un crédito a mí me genera un horizonte de esperanza. Cuando somos adultos, lo veo en los ojos de los emprendedores, de las pymes, de quienes vienen y me solicitan crédito. Se ilumina, la vida se ilumina a través del crédito, más aún un joven de escuela secundaria que no lo pensó y me presenta un proyecto productivo, un cargador a celular. El otro día me presentaron para financiamiento cargadores solares para termo para el mate. Así vas a la plaza y no se te baja. Bueno, la verdad lo pudieron colocar, los chicos lo fueron desarrollando para venderla en los comercios del barrio. Muy bien. Bueno, ellos empiezan a descubrir la necesidad y cuando les digo, bueno, lo terminan y si te lo compran, yo te doy un crédito. Bueno, el crédito es lo que nos hace soñar, lo que nos moviliza. Y este programa, a través de los proyectos, la Escuela Técnica, a través de los proyectos, nos permitió movilizar todo ese interés y tener educación financiera porque es inevitable. Toda empresa que promovemos es una empresa formal. Y definitivamente nada se puede hacer sin apoyo de la política pública, eso es así. Es imposible, digamos que nosotros avanzamos solos en un primer momento, pero llegar a todas las escuelas y en este momento el programa que les presento es un programa, se llama Construyamos Nuestros Sueños y está disponible en las 260 escuelas de provincia de Buenos Aires y son 190.000 jóvenes que pueden acceder al programa y en sexto año acceden a un crédito no reembolsable como capital semilla para un primer emprendimiento que debe ser un emprendimiento formalizado y bancarizado. Este es el programa Construyamos Nuestros Sueños, que en el 2013 fue premiado como la mejor propuesta educativa, que definitivamente fue un premio que lo otorgó la Asociación de Bancos y el Ministerio de Educación y que impulsó mucho el programa. Es muy bueno, está muy bueno concursar, yo siempre les comparto a todos porque el Estado está lleno de concursos. El MinCIT, por ejemplo, donde yo trabajo, la Agencia de Promoción Científica, tiene varias convocatorias. Es muy bueno participar, todo es muy transparente y realmente ganar o tener acceso a uno de estos premios, en este caso subsidios, los va a impulsar a todos los proyectos que participan. En este caso, el programa, está el título original, que originalmente fue Economía, Banca y Finanzas y se transformó en Proyectos y Financiamiento. Son los módulos de programas los que se presentan: Economía, Relaciones Productivas, Política y Economía, la educación financiera como parte del programa, la formulación de proyectos productivos y el financiamiento. El programa se integra, como les comenté, a la currícula escolar y se implementa a través de los docentes de diferentes materias, de emprendimientos productivos, de formulación de proyectos, de prácticas profesionalizantes. Se trabaja economía y educación financiera. Los jóvenes pueden en el programa, quienes realizan proyectos para financiamiento, pueden tomar sus horas de práctica dentro del programa por un convenio, realizan formulación de proyectos que debe incluir servicios financieros y tienen una opción de financiamiento con capital semilla. Eso es lo que es nuestro programa, Construyamos Nuestros Sueños. Estamos acá todos cerca, si tienen alguna inquietud, les interesa conocer más, bueno, lo pueden hacer a través de las redes, llamarme, les dejo mi mail para que se comuniquen con nosotros. Es un programa que en este momento está vigente. Y lo último, voy a ser reiterativa con lo que mencioné al inicio, la economía la hacemos las personas, no la hacen las instituciones. Si bien todos nosotros tenemos el poder y el derecho y la responsabilidad de cambiar el país en el que vivimos,
también tenemos oportunidades y lo podemos construir con otros. Las instituciones están llenas de personas que tienen muchas ganas, así como las tuve yo cuando trabajé en los bancos, de hacer lo mejor posible su trabajo. En la educación, en el sistema financiero, todos los sistemas están llenos de personas interesadas, en el sistema educativo, y con ellos podemos trabajar. Hay oportunidades en el país está lleno de oportunidades, la economía sigue llena de oportunidades, solo necesitamos verlas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Inés María Nevares.